Olá, boa tarde. Está começando mais um Estúdio Veja e eu estou aqui como interino do Silvio Navarro para ter o prazer de receber, como hoje é segunda-feira, a minha querida amiga Lilian Vitti-Fibbi. Muito obrigada, o prazer é meu, Augusto. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Olha aqui, Lilian, nós estamos trabalhando numa semana em que o Brasil vai ficar parado, né? Pelo menos os três poderes aí deram um jeito de criar um imenso feriadão. O Supremo transferiu um feriado que já passou para sexta-feira e vai parar, por causa de finados. O presidente está lidando com problemas de saúde e o legislativo esticou um pouco mais a semana parlamentar. Né? Dá até vontade de ser deputado aí nessas horas. Eu acho que a gente poderia fazer, Lilian, um balanço do que conseguiu o presidente Temer até agora, o governo, em matéria de reformas. Você acha que se conseguiu alguma coisa importante? Não. Não. Acho que a gente sabe que não, né, Augusto? Assim, eu concordo com você. Aquela reforma política remendada começa a diminuir um pouquinho a presença dos nanicos no Congresso. Cláusula de barreira bem fora pífia, zero, né? Bem pouquinho. A não ser, claro, criar mais despesa, né? Fundo partidário. Aí isso eles criaram. O que fizeram? Criaram mais despesa para a gente. Quanto? Quase 2 bi, né? Um fundo partidário novo. Porque não tem como financiar a campanha. Eu não sei por que não evoluiu aquela brilhante sugestão do Rodrigo Maia, quando ele falou, vamos todos sair com o telefone fazendo filminho para campanha de televisão. Boa ideia. É mais barato, Perfeito. Né? Mas não vai, tem que ser campanha cara, com o dinheiro da gente. Reforma trabalhista, umas emendas que mal entraram em vigor ainda, sei lá como é que está a história do imposto sindical, que o Temer prometeu rever, aí parou no meio da conjuntura da votação da denúncia para agradar metade do plenário ou vice-versa. Hoje, eu sei que os trabalhadores não estão recolhendo imposto sindical, mas não se sabe quanto isso vai durar, porque não se sabe se isso existe permanece. O lobby dos sindicatos para rever e criar uma outra coisa torta ali para substituir o imposto sindical, porque senão metade quebra também. Reforma da Previdência não chama reforma, hello, é conversa mole, reforma é conversa mole. E daquilo que eu falei outro dia num post, gente, entrem no meu blog na Veja, por favor. Eu falei outro dia no meu post, não há política econômica decente em ambiente político obsceno. Perfeito. Não dá para falar em arrumar contas públicas quando a gente presencia. Acho que a Veja essa semana também fez isso. Quanto custou a votação da denúncia do Temer por cofre público? Gastam um monte de manchete de jornal, um tempão nas televisões e nas rádios e nas revistas, falando sobre o teto de gastos como se fosse um grande achado. Não cumprem, não respeitam, revêem metas de déficit fiscal e, além do mais, aumentam a despesa para comprar votos em plenário a céu aberto. E depois vem falar que os velhinhos têm que trabalhar mais, ou que funcionário público desperdiçam. E funcionário público agora tem que pagar mais para a Previdência? Diante de toda essa roubalheira, a minha matemática não fecha. Escuta, Lilian, você acha que isso acontece por quê? Você já escreveu sobre isso também. É pelo erro na formação da equipe política? A equipe econômica, você continua achando que age bem? É o conjunto da obra, né? A equipe econômica, olha, não obstante ser um grupo de pessoas até bem intencionadas, como a gente estava comentando antes do programa, todo mundo falando que reduziu a Selic. Gente, não reduziu a Selic, qualquer outro banco central no lugar do Ilan Goldfein, de quem eu gosto muito pessoalmente, não tenho nada contra ele, mas era obrigado a reduzir a taxa real hoje do Brasil está mais alta do que na época da Dilma, porque o que despencou foi a inflação. Qualquer dona de casa sabe isso, que eu, por exemplo, estou deixando de fazer estoque na minha casa, às vezes eu quero comprar, sei lá, um colírio da cachorra que ela uso diário, uso permanente, eu compro 2, 3, porque o vidrinho vai rápido. Eu não estou mais comprando, porque eu sei que o preço vai cair mês que vem, ou vai ficar igual. Então, qualquer dona de casa sabe que se a inflação baixou como baixou agora, você não precisa ter na sua casa os produtos que você antes compraria para se prevenir contra eventuais aumentos. Portanto, o juro real é que disparou. Então, os juros de 14% da Dilma era menor em termos reais, em matéria de poder aquisitivo ali no caixa, na boca do supermercado, do que é hoje. É importante você explicar isso, Lilian,
porque o povo ele fica na manchete do jornal, né? Caiu a taxa de juros. Eles acham importante. Você está explicando que não. Não caiu, é falso, ela está mais alta. Eu cansei. Vejam no meu blog, eu cansei de fazer continha sobre isso, mostrando qual era a taxa real. A gente tem a cultura da correção monetária, né, Augusto? A gente soube fazer essa conta na época da hiperinflação. O pior dos mundos, claro, é a hiperinflação. Graças a Deus que a inflação está baixa. Ok. Agora, isso também não é mérito do governo Temer. Por que a inflação está baixa? Não é mérito do governo Temer. A inflação está baixa porque a gente está saindo da pior recessão da história do Brasil e porque o mundo está inundando o planeta de dinheiro, de cédulas. Então, ainda é o efeito da grande recessão de 2008, quando a Europa e Estados Unidos, à frente, mas não só eles, despejaram uma montanha de dinheiro público no mercado para bancos não quebrarem, para General Motors, na época, não quebrar, a AIG, grande seguradora, na época, não quebrar, e esse dinheiro até hoje não foi retirado, até hoje não foi enxugado. Então, perfeito. Enquanto isso, o Brasil está nadando em dólar, está nadando em reserva cambial. Como eu tenho insistido, é este o momento pelo qual a gente já passou tantas vezes antes da bonança, uma bonança internacional. O Brasil está bem no filme porque ele está bem de dólar, de reservas externas, que foi o que já nos estrangulou desde 82, da crise do México, etc. E, ao mesmo tempo, está começando a sair da recessão. É este o momento que o Brasil já perdeu tantas vezes antes de fazer o corte dos gastos públicos. O Sarney deixou esse dinheiro, esse momento escapar pela janela na época do Plano Cruzado, a iniciativa privada estava bombando, era o momento de arrumar as contas públicas, não arrumou. O Lula falou que era uma marolinha a crise de 2008 mundial e que o Brasil não tinha nada com isso e continuou a subir. Aí veio a Dilma e inventou uma coisa que chama nova matriz, que de nova não tinha nada, que era inventada, e que quebrou o país. A gente perde os bons momentos. A gente estaria num bom momento de inflação sossegada, colchão de câmbio, assim, recorde, nunca tivemos nadando tanto em dólar, graças à dona Janet Yellen, cujo mandato, aliás, no Banco Central Americano vai vencer em fevereiro, e a gente está numa situação confortável em que a iniciativa privada poderia ter condições de começar a absorver o enxugamento do gasto público. Sei lá, enxuga a máquina estatal, corta o tamanho da máquina do Estado. Isso que eu ia te perguntar, Lilian, para quem nos acompanha pela nossa página no Facebook, como é que deve ser o corte dos gastos públicos? Dá um exemplo do que você tem de parar de desperdiçar. O Temer assumiu prometendo cortar os 32 ministérios e não cortou. Hoje cortou primeiro, acho que para 22, hoje já está em 28 de novo. É a máquina estatal, são as grandes empresas. O Lula inventou uma coisa que chama Sete Brasil, que está quebrada, uma empresa estatal. É muita estatal que não nasceu com a vocação, não tem o DNA da administração governamental. Enxuga a máquina estatal, enxuga só os terceirizados e os comissionados que o Temer prometeu enxugar e não enxugou, entendeu? É só, o funcionário público é estável, não pode demitir, ok, o concursado. Vai ver quantos são terceirizados e comissionados, que não precisavam inchar a máquina do jeito que está, inchando, a ponto de fazer funcionário público pagar mais, que eles querem, né, que o funcionário público desconte mais no seu contra-cheque para pagar mais previdência, ou então, só para dar outros exemplos, os fundos de pensão das estatais quebrados também desemboca no contra-cheque. E você acha, para voltar a uma declaração, a uma afirmação que você fez agora há pouco, aqui atrás, é por causa do quadro político obsceno que isso se dá. Sim, sim. Infelizmente, como já disse o Churchill, a democracia é o melhor que existe, entendeu? É o povo que está eleito lá no Congresso que está desfazendo do nosso dinheiro dos impostos. BNDES foi a farra que foi. BNDES é uma farra com dinheiro público. Tudo isso quer dizer déficit público. O que o BNDES perdeu de dinheiro só com um senhor Ike Batista, isso é déficit público na veia, entendeu? Não, é só tornar a administração pública minimamente decente que o déficit público melhora. Não fazendo reforma. Quer dizer, como você tem afirmado, 2018 já começou, mas o governo ainda não percebeu. Não, o governo ainda não percebeu. E olha, eu tenho dito, acho que eu comentei aqui com o Silvio semana passada, que eu tenho certeza que Temer vai se candidatar a deputado federal se elege só para continuar a ter direito ao foro privilegiado. Qual foi o outro exemplo que a gente deu semana passada? De candidatos? Por exemplo, eu não quero ser nem a Dilma nem o Lula amanhã sujeitos às primeiras instâncias.
Então, Renan Calheiros é outro exemplo. Claro, claro. Entendeu? E, lamentavelmente, com chances. Eles se elegem. O Maluf está lá no Congresso, gente. Está na lista da Interpol e está no Congresso. Lilian, como o Brasil nos dá um descanso essa semana, os três poderes, eu queria que você falasse sobre mais uma crise que ronda aí o governo Trump. O que está acontecendo lá? Pois é, eu estava brincando que eu acho que hoje as notícias de polícia do governo Trump vão rivalizar em matéria de manchete com a Catalunha, viu? O que não é fácil. Pois é, não é fácil, porque estão 2 presos da cúpula da campanha do presidente Trump, estão presos hoje pelo FBI naquele conjunto de investigações sobre a ingerência da Rússia na eleição americana. Os dois, o chefe da campanha e um primeiro ajudante dele se entregaram ao FBI, estão sob custódia da Polícia Federal Americana nesse momento. E tem um terceiro que já se confessou culpado de ter mentido para o FBI sobre o caso do e-mail da Hillary. Então, 3 manchetes policiais hoje na alta Casa Branca, ali no alto escalão da Casa Branca. Não que eles ocupem nesse momento cargos importantes, mas são 3 pessoas da confiança do presidente da República. Como estava dizendo alguém agora há pouco comigo no almoço, e vai acabar no genro. O genro dele que é uma importantíssima figura no governo americano, que é o Jared Kushner. Falei, no genro e por tabela, talvez no presidente. Olha, está um rolo. Daqui a pouco a imprensa americana está mais ocupada do que a imprensa brasileira em assuntos penais e criminais. Ô, Lília, eu queria aprender mesmo com você. A economia americana está indo bem? Está indo bem. E apesar do Trump, por causa do Trump? Olha aí, a economia brasileira também não está melhorando, apesar do Temer? Apesar do Temer. Não é muito diferente. Quer dizer, é o quadro mundial, né? Outro dia eu também escrevi, também, isso sim, que assim, Temer e Trump, 2 péssimos presidentes, um objetivo em comum que parece que os 2 estão só conspirando contra o meio ambiente, né? Só fazem coisa contra o meio ambiente. Mas a economia é um caso muito parecido. O Trump, porque pegou, na verdade, o começo já da ladeira acima que o Obama tinha deixado para o sucessor. Já é uma consequência. Sem nenhuma diferença, não tem nenhuma diferença. Eles só não estão atrapalhando, isso é verdade. E o Temer aqui é a mesma coisa. O Temer pegou o fim da recessão. Quer dizer, pelo balanço que você faz do Brasil, o caso americano é outro, voltando um pouquinho ao Brasil, é uma década perdida essa. 2 eu acho, por causa desde o real. Uma pena, uma pena, né? uma pena. Porque foram décadas de bonança aí no mundo. Nossas contas públicas estavam minimamente aceitáveis. A Dilma, né? A Dilma foi mais responsável que o Lula. Eu acho que a Dilma só sofreu impeachment por causa da pior recessão e não por causa da Lava Jato. Acho que a Lava Jato sozinha não teria sido suficiente para criar aquele ambiente político no Congresso. Estou descontando, tá? Não sou ingênua, estou descontando o papel do Eduardo Cunha e dos outros ali, dos asseclas dele, etc. Mas, assim, não obstante isso, não haveria Eduardo Cunha nenhum que conseguisse derrubar a presidente da República se ela não tivesse feito a própria Câmara. Muita teoria aí sobre ela não ter sabido tratar os parlamentares, etc. Eu não acredito. Eu acho que se criou um ambiente político, lotaram-se as avenidas e ruas brasileiras de povo e a presidente foi empichada porque eu acho que foi o quadro econômico. Eu concordo com você. O povo, o Congresso, com o povo na rua, ele faz o que o povo quer. Claro. E o povo estava claramente insatisfeito aí com a situação econômica. Pois é, como a gente sabe, né? Mas, assim, o que declanchou foi a Lava Jato, né? As manifestações, lembra? Eram contra a corrupção, etc. Só que hoje a corrupção, como a gente veio a saber depois, não melhorou nada, talvez tenha até piorado em relação ao governo do PT e não existe movimento pelo impeachment. Também é outra curiosidade minha, quero perguntar para você. O que se gasta, o que se desperdiça com a corrupção, né, o dinheiro que some, ele interfere na economia ou é mais o exemplo que se desdobra em consequências que pioram? O volume de dinheiro... É contabilidade, é na aritmética. Também é isso aí. A gente sabe agora, a gente nunca soube, né? Porque a corrupção existe desde Dom Pedro, etc. Mas o que a gente percebe é que ela só piorou e se agravou no governo dos 2 mandatos do PT recentes. Não era zero, não, nenhum governo Fernando Henrique, ninguém tem ilusão disso, mas que ela se disseminou, se agravou. Enfim, pilharam as estatais, Petrobras à frente, até onde a gente sabe. Mas outro dia quem falou, acho que foi o Edson Fachin que falou que quando ele pegou... Não, foi o Fux.
O Luiz Fux do Supremo falou, quando pegou o processo de Mato Grosso, está na mão do Fux, ele falou Exatamente. assim, gente, não tem lava-jato que aguente, Mato Grosso é muito pior do que lava-jato. Olha o que nos espera. Isso tudo é dinheiro da gente, é dinheiro roubado, é dinheiro que agrava, sim, o déficit público. Só que os economistas só olham para a contabilidade da reforma da Previdência, sei lá, do que? De privatização. Outro exemplo, o Temer, para continuar no Planalto, rifou até a privatização de Congonhas, que eram 6 ou 7 bi, agora vai cobrar os 6 ou 7 bi dos funcionários públicos e da Previdência. Por causa de é aritmética. Por causa de um deputado que tem um histórico maravilhoso, que é o Valdemar da Costa Neto. Exatamente, ele mesmo. Que poder, aliás, esse homem daqui a pouco é outro Eduardo Cunha, né? Porque como é que consegue? O cara foi preso, foi condenado, não é mais presidente do partido, é só influente no partido dele, que é o PR, e consegue derrubar E você sabe que eu fui olhar, né? São 39 deputados do PR, 26 votaram com o Temer. Não foi tanto assim, né? 26? 26 votaram com o Temer. E 10 contra e 3 abstenções. Lilian, nós estamos nos minutos finais dessa nossa conversa. Infelizmente, nada, está ótimo. O que está por trás dessa negociação? Qual é o interesse do Valdemar Costa Neto, ou do seu partido, ou da sua quadrilha no aeroporto? É o que a gente leu no jornal, Augusto. A gente sabe só o que saiu nos jornais nos quais a gente acredita que o Congonhas é o aeroporto de longe mais lucrativo do Brasil e que a turma dele é quem manda na Infraero, especificamente em Congonhas. Que deixaria de ser necessária a Infraero sem Congonhas. O que eu li é que que eles deixariam de ter uma fonte importante de propina se Congonhas fosse vendido. Pronto. É isso, o déficit público chama isso, tá? É isso que é déficit público. Lilian, foi um prazer conversar Obrigada, com você, como sempre. Obrigada. Termina aqui mais um Estúdio Veja com Lilian Vitti Fibi. Até a próxima segunda-feira com Lilian.